Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, hoje nossa aula de biologia e como nós conversamos e combinamos anteriormente, né? Hoje nós iremos pular para o módulo do sistema urinário, que é o módulo 10, tá? Então, para a primeira prova aí ficarão os módulos 6 do sistema respiratório e o módulo 10 do sistema urinário, que a gente vai ver hoje. E aí, para a segunda prova, a gente vai ver aí a parte do sistema cardiovascular, tá? Que é dividido em três partes ou três grandes estruturas, que é o sistema circulatório, né? Principalmente artérias e veias e capilares, o sangue, a estrutura e composição do sangue, e depois o coração, que é o órgão responsável por fazer tudo isso daí funcionar, tá? Então, primeira prova aí, módulo 6, sistema respiratório, e agora vamos pular para o módulo 10 e depois voltar e fazer aí as três módulos do sistema circulatório, tá? Pessoal, então vamos lá. O sistema urinário. Eu vou falar primeiro sobre algumas funções dele, depois a gente vai ver os órgãos específicos, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo, sobre compostos nitrogenados, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O sistema urinário aí, a principal função dele, como o próprio nome já diz, é acabar produzindo a urina, né? O que tem a nossa urina? A nossa urina, ela tem bastante água, tá? Que seria o solvente da nossa urina, e também tem bastante soluto. A quantidade, né, e os tipos de solutos, eles variam muito de acordo com a nossa alimentação, principalmente, tá? Então, primeira coisa, pessoal, a urina, ela é um líquido estéril, livre de bactérias, certo? Banheiros, se não são limpos, né, banheiros públicos, de locais com muita circulação, tem aquele cheiro ruim, né, de urina que as pessoas associam, mas por quê? Quando a urina ela sai do nosso corpo, até o momento que antes dela sair do nosso corpo, ela é um líquido totalmente estéril e limpo, tá? Quando ela sai do nosso corpo e entra em contato com o vaso sanitário, que tem muitas bactérias, com o ar, ela começa a sofrer a degradação aí, né, por esses micro-organismos, principalmente bactérias, e é esse cheiro que nós associamos aí à urina, certo? Tem até pessoas que fazem um tratamento de urinoterapia, né? Que a pessoa ela acaba bebendo aí a própria urina para repor sais minerais e nutrientes. Porque a função do sistema urinário é retirar tudo que está em excesso do nosso corpo, né? E não é porque está em excesso que é ruim. Às vezes nosso corpo não está precisando naquele momento, tá? E também faz o controle de água no nosso corpo. Porque se você ficar com muita água dentro dos vasos sanguíneos, acaba aumentando muito a pressão, tá? Então também tem o controle aí do balanço hídrico do nosso corpo. Por isso que é comum, né? Se você manter a mesma quantidade aí de ingestão de água, em dias de calor, você vai urinar menos, e a urina mais concentrada, mais amarela, e em dias de inverno, você manter o mesmo consumo de água, você vai urinar mais vezes e a urina vai acabar saindo mais clara, né? Ou, independente de calor ou frio, né? Se um dia você ingere pouca água, é visível que a urina fica mais amarelada, o amarelo mais forte. E se no outro dia você consumir mais água, né, do que você consumiu no dia anterior, a sua urina ela vai ficar mais clarinha, tá? Por quê? Porque o rim, ele faz justamente o controle, né, da quantidade de água no nosso corpo para evitar problemas cardíacos, né, e também problemas circulatórios com a pressão alta, certo? Segunda coisa, o rim ele serve para filtrar o sangue, né? Então, por exemplo, tudo que nós comemos e acaba sendo absorvido pelo intestino delgado vai parar no nosso sangue, certo? Um monte de nutrientes lá, uma enxurrada de nutrientes. Mas nem sempre nosso corpo está precisando daquele nutriente naquele momento. Então, para que ele não fique circulando no nosso corpo e acabe se tornando tóxico para nós, né, o rim acaba aí eliminando, né, tirando do sangue e jogando esses nutrientes aí para a urina. Por isso que eu falei aqui no começo, a urina ela é um líquido limpo e estéril, tá? Porque ali é só o que o nosso corpo não está aproveitando naquele momento que acaba sendo eliminado, certo? Vamos ver um pouquinho da estrutura agora aqui. É bem simples, tá? Então nós temos aqui um rim, né, que na verdade é um par, são dois rins. Dos rins saem os ureteres, tá?
Aqui está no singular, né? Mas como são dois, são ureteres. E aqui nós temos a bexiga urinária. Presta atenção. Colocar na prova o exercício bexiga, tá errado. Tá? Não vou considerar. Porque bexiga, para mim, é bexiga de festa. Tá? Essa daqui é a bexiga urinária. Pessoal, por que serve a bexiga urinária? Ela que armazena a urina, né? Então, sim, estão aqui filtrando sangue a todo momento, tirando água e excesso de nutrientes e sais minerais. Tira do sangue, joga para o ureter. O ureter é um canal, então, de conexão entre os rins e a bexiga urinária. Quando esse filtrado aí, né, que é a urina, se acumula muito aqui na bexiga urinária, nós temos musculatura lisa ao redor dela e tem um esfíncter aqui embaixo, que chega uma hora não consegue mais segurar. É um órgão muscular, né, aqui embaixo o esfíncter. Então acaba liberando ali e a pessoa urina, tá? Mas ao redor aqui é cheio de nervos e musculatura lisa, tá? Que quando esse músculo acaba expandindo muito, manda uma informação para o cérebro e aí nós temos vontade de urinar, certo? Então depois que essa urina fica armazenada dentro da bexiga urinária, ela vai acabar sendo eliminada do corpo, né? Indo para o meio externo através da uretra, beleza? Então aqui nós temos duas estruturas impares e duas estruturas que são aí únicas, tá? São singulares, são sozinhas. Então as duas primeiras aqui, rins e ureteres, nós temos um par, temos duas. Bexiga urinária e uretra, apenas um, certo? Só como uma curiosidade aí, tá? Em cima dos rins ficam apoiadas uma glândula em cada rim, né? Chamada de glândula suprarrenal. Antigamente, elas eram chamadas de adrenais, né? Ou uma só adrenal. Então, se vocês encontrarem adrenais ou adrenal, é a mesma coisa que a glândula suprarrenal. E ela que é responsável pela produção de adrenalina, certo? Aquele hormônio adrenalina que aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a ventilação pulmonar, é produzido pelas glândulas suprarrenais, certo? Mais uma coisinha aí. A unidade funcional do rim, né? A célula responsável por fazer essa filtragem do sangue são os néfrons, tá? Assim, ó. Vou colocar aqui no canto. Né? Um néfron, certo? Vários néfrons. São células, certo? São coisas invisíveis aí a olho nu, né? Muito pequenas. Então nós temos um conjunto aí de milhões de néfrons dentro do rim, tá? Só uma coisinha aí, pessoal. Quando você tem um conjunto aí desses néfrons, você forma o que é chamado de glomérulo. Mas não se preocupem com isso, tá? Vocês vão aprender isso daí com essas estruturas, né? Nomeando o interior do rim aí, né? Aprofundando mais no ensino médio, tá? Aqui na apostila, na página 273, tem um recorte aqui, né? Como se fosse um rim aberto e que mostra direitinho. Então aqui, pensa que nós estamos com a parte aqui das laterais, né? Aqui no meio, pessoal, passa a veia cava inferior e a artéria aorta, beleza? Por quê? Tem que chegar o sangue poluído aí, entre aspas, né? Pelas veias, né? E depois esse sangue, quando ele estiver limpo, ele vai acabar sendo liberado aí na nossa artéria, tá? Na nossa artéria aorta. E então, voltando aqui aos néfrons, né? Por isso que o médico aí que cuida dos rins, né? Ele é chamado de nefrologista, né? Não é rinologista, por exemplo. Então é nefrologista por causa dos néfrons, beleza? Vamos falar agora um pouquinho na página 274 sobre a excreção, tá? Isso acontece dentro do nosso metabolismo, né? Principalmente dentro das células, nós utilizamos duas coisas aí para produzir energia, né? Utilizamos o oxigênio, como nós vimos anteriormente pelas mitocôndrias, né? E utilizamos glicose, que é o açúcar aí, para manter todas as outras organelas funcionando legal, tá? E quando você mistura, né, a glicose com o gás oxigênio, essa reação metabólica, ela vai resultar em alguns produtos. O primeiro nós já conhecemos, que é o gás carbônico. O segundo é a água. E o terceiro é energia. Beleza? Então esse daí é como se fosse uma equação química aí,
do metabolismo celular. Uma curiosidade aqui dos compostos nitrogenados na página 275, tá? Pessoal, então, quando nós nos alimentamos, né, nós comemos muitos nutrientes. E alguns desses nutrientes têm nitrogênio na sua composição, tá? Então, esse nitrogênio, ele precisa acabar sendo eliminado do nosso corpo, tá? A quebra de aminoácidos aí libera nitrogênio, certo? Então, ele precisa ser eliminado do nosso corpo. E cada grupo de ser vivo elimina com compostos diferentes, certo? De acordo com o meio aonde eles vivem. E nós encontraremos isso na página 276, tá? Então ele traz aqui os peixes principalmente aí, tá? Peixes ósseos, e a maioria dos animais aquáticos eliminam os compostos nitrogenados na forma de amônia. Não sei se vocês já ouviram falar. A amônia, pessoal, ela é extremamente tóxica, né? E qual que é a relação entre o ambiente que eles vivem e o tipo do composto nitrogenado? Porque eles vivem no ambiente aquático. Então tem muita água disponível para fazer a diluição dessa amônia e ela não se tornar mais tóxica para o ambiente ou para o animal, tá? Segundo aí, nós temos principalmente aí mamíferos, tá? Alguns anfíbios aí, a maioria deles na verdade, e peixes cartilaginosos, tá? Como tubarões e arraias. Eles eliminam na forma de ureia, nós também, tá? Então, um composto nitrogenado eliminado por nós seres humanos, mamíferos no geral, anfíbios e peixes cartilaginosos, é a ureia, beleza? A ureia ela não é tão tóxica quanto a amônia, né? Porque nós não vivemos num ambiente aquático. Então, por isso que nossa urina ela tem muita água, justamente para acabar diluindo essa ureia aí, enquanto ela estiver dentro do nosso organismo, no sistema urinário, ela não se tornar tóxica para nós, tá? Pessoas que têm problema no rim, que o rim não filtra direito o sangue ou para de filtrar, tem grandes problemas relacionados com ureia, tá? A ureia ela causa, ela pode causar, né? Na verdade, é que causa. Pessoas têm sintomas diferentes. Pode causar alucinações quando ela está em altos níveis. Ela causa problemas musculares e neurológicos. A pessoa fica com espasmo muscular muito grande. E terceiro tipo aí, que é o ácido úrico, né? Onde prevalecem aí os insetos, répteis e as aves. Tá? Então elas eliminam o composto nitrogenado junto com as fezes e a urina, pela cloaca, né? Principalmente as aves aí, como ácido úrico. Por isso que se você vê lá, né, o cocô do pombo no carro, você tem que limpar rápido aquilo lá. Porque se você deixar secar no sol, 1 dia, 2 dias, acaba manchando a pintura, porque é justamente uma substância ácida. Beleza? Pessoal, eu acho que é basicamente isso, tá? A urina ela também tem uma função aí de limpeza, tá? Principalmente aqui da uretra. A urina tem o pH um pouquinho ácido. Então, quando nós estamos urinando, né, nós estamos tirando qualquer tipo de bactéria que tem aqui na uretra e também fazendo elas sofrerem, entre aspas, por causa do pH ser um pouquinho ácido. Beleza? Mulheres normalmente têm uma frequência maior de infecções urinárias do que os homens, porque a uretra da mulher ela é mais curta do que a do homem, tá? Então, geralmente mulheres têm quadros aí mais recorrentes, né? Mais comum ver mulher com infecção urinária do que homens, tá? Mas homem também pode ter. Então, manter a higiene básica do local, né? Beber bastante água e embora, só felicidade aí, tá? E não confundam, tá? O médico nefrologista, ele cuida do quê? Ele cuida do rim, tá? Agora a parte de bexiga urinária, uretra, tá ligado aí com urologistas, tá? A medicina aí, ela separou um pouquinho aí esse sistema para facilitar o estudo, como a gente já conversou anteriormente, né? E aqui são apenas órgãos de passagem e armazenamento, né? O coração, aí vamos chamar assim, do sistema urinário, que sem ele
nada disso pode acontecer, são os rins, né? Tem pessoas que o rim para de funcionar, a pessoa não urina, né? Ela começa a inchar, 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 e aí tem que fazer hemodiálise, né? Que é uma máquina que filtra o sangue do lado de fora. Então conectam agulhas, né? Para retirar o sangue, passa por um filtro dessa máquina, retira as impurezas, a água também, né? E devolve esse sangue limpo à pessoa. Mas assim, é um tratamento bem sofrível, né? A pessoa tem que ir lá, se não me engano, 3 vezes por semana, fica 4, 5 horas lá. Então, acaba prejudicando muito a vida das pessoas, tá? Então, cuidem dos rins aí, bebam bastante água, comam pouco sal e não abusem também de proteína, tá? A proteína é uma molécula muito grande e mesmo quebrada em aminoácidos, ela acaba forçando bastante o rim aí para eliminação, tá? Então, tchau, até a próxima aula e vou deixar uns exercícios para vocês também.